Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos continuar com as discussões sobre a Escola de Frankfurt. Vamos dar destaque à obra intitulada Indústria Cultural e Sociedade, do sociólogo e filósofo Theodor Adorno, com contribuições também de Max Horkheimer. No caso, quando falamos dessa obra, nós temos um objeto de estudo, que é a indústria cultural, que nós observamos que a maior parte dos pensadores da Escola de Frankfurt discutiram esses conceitos, discutiram a comunicação, os meios midiáticos e o seu papel dentro da sociedade. No caso, nós começamos discutindo com alguns conceitos. Por exemplo, temos um título aqui, o Iluminismo como mistificação das massas. Se nós observarmos o conceito de iluminismo e de massa, e até mesmo indústria cultural, já estava presente em outras obras que discutimos na Classroom. Mas aqui nós temos como detalhe que o iluminismo ele se converte no seu contrário. Ou seja, ao invés de termos uma razão que ilumina, que esclarece, torna os indivíduos autônomos, desenvolvemos uma racionalidade técnica. E essa racionalidade técnica, ela acaba, no caso, conduzindo a grande multidão, as massas. Esse é o papel justamente dos meios de comunicação de massa, como descrita justamente pelos sociólogos. Inicialmente, na obra você vai encontrar uma tese questionadora. No caso, todo mundo sempre muitas vezes reclama que existe um caos cultural. No contexto que a obra foi escrita, essa era uma queixa muito corrente. Porém, Adorno e Horkheimer questionam essa tese. Eles dizem que não há um caos cultural. Muito pelo contrário. Para eles, existe uma forma de homogeneização promovida pela indústria cultural, promovida pelos filmes, rádios, revistas, jornais. E esses elementos, essa indústria, ela acaba fazendo um sistema todo harmonioso, havendo uma padronização, inclusive do sentimento ou do sentido estético, promovendo uma certa uniformidade cultural, que nós poderíamos dizer, por exemplo, com a questão da moda, com os filmes, com as séries, que geralmente apresentam um determinado elemento que chama a atenção e vende. Porque, no caso, dentro da indústria cultural, todo produto midiático é voltado para a venda. Então, nesse universo, ao ver de Adorno, existe uma racionalidade técnica que reproduz ideias, ideais de formas de vidas. E detalhe, podemos sintetizar algumas ideias, entre elas, o anseio que todos nós temos de buscar o trabalho e por uma realização, por diversão. E nesse contexto, somos produtores e consumidores. Então, ou seja, dentro desse universo padronizado, nós encontramos uma sociedade de trabalhadores e consumidores, ao ver desses sociólogos. Então, nesse contexto, a indústria cultural forma um conjunto de valores através dos meios de comunicação que estão voltados para a venda, constituindo um grande negócio. E dessa forma tipificando a cultura e também o que nós convencionamos chamar de indústria cultural. A indústria do cinema, que vai se aperfeiçoando cada vez mais, as minisséries, novelas, filmes e assim por diante. Então, ou seja, nesse caso, ao ver de Adorno, nós temos um conjunto técnico que tem sim um processo de dominação. Ele ganha poder, ganha uma força. Então a indústria cultural ela tem uma capacidade de influenciar as pessoas muito grande. E ela, no caso, segundo, essa indústria cultural, essa forma de dominação, ela tem um caráter que é repressivo dentro de uma sociedade que, ao ver dele, que se auto-aliena. Ou seja, nós nos auto-alienamos, porque nós consumimos esse produto. E daqui a pouco, por exemplo, nós vamos desejar determinado tipo de carro, vamos sonhar com eles,
Também vamos ter questão de filmes, os vários gêneros. E tudo isso, todo esse elemento, ele acaba se tornando um nivelador. Só que até que alguma coisa aconteça e demonstre a grande injustiça, o grande problema que está promovendo. Mas, para isso tem que acontecer um determinado fato. Mas em seguida, essa própria lógica dá um jeito de se construir como produto. Porque até mesmo o jornal, ele se transforma em uma mercadoria, um produto. E a função de todo produto, quando você trabalha em termos de mercado, é despertar o interesse. Porque você tem uma ideia do que? De venda. E no caso, segundo Adorno, esse processo, essa forma de pensar, essa indústria cultural, ela está ligada com outros setores da vida humana, da vida social, formando um grande sistema interligado. Podemos citar, por exemplo, qual seria a possibilidade de termos acesso à internet, acesso a programas de televisão, se não tivéssemos a energia? Então, nesse caso, a indústria radiofônica, a indústria do cinema, a indústria em geral, ela precisa, por mais midiática que seja, ela necessita, de fato, de outros segmentos da sociedade para funcionar. Então, seja bancos, elemento financeiro, todos eles estão interligados. Então, são setores que são economicamente interdependentes, formando um sistema. Então, ou seja, dentro dessa lógica toda há um sistema, ao ver desse autor. E quando nós falamos desse sistema, segundo Adorno e Horkheimer, nós acabamos aprendendo, desenvolvendo determinados esquemas mentais que vão sintetizar, vão determinar a nossa forma de pensar. E no caso, nós teremos produtos que daqui a pouco essa indústria ela produz produtos idênticos. Dizemos até, o meu estilo. Mas daqui a pouco você sai na rua, você vê que aquele teu estilo está em todos os lugares. Porque existe uma indústria de repetição, só muda um pouquinho a forma, mas se repete constantemente a receita para a venda. Então são idênticos. Agora, nesse contexto, nós temos essa relação justamente de fazer com que quem vai vender o produto tem o desafio de fazer com que esse produto desperte o interesse. Aí nesse esquema, ou seja, nesse esquematismo, a indústria cultural atua constantemente, usando de artifícios. Aí vem algumas funções da publicidade, que você vai encontrar muitas estratégias, vão mexer com a acessibilidade, com os sonhos, com as expectativas. Vão mexer dessa forma. Enquanto você descansa, você poderá consumir. Então você trabalha e consome ao mesmo tempo. Chega em casa, você continua fazendo parte dessa lógica. Então, as pessoas no tempo livre acabam se tornando o quê? Entrando na loja de produção do cinema. Porque vão consumir produtos mediáticos. Imagine nós, talvez, nem chegamos em casa. No nosso contexto atual, nós temos justamente outras tecnologias, como por exemplo aqui, daqui a pouco eu tenho um celular, tenho um jogo que eu gosto, e daqui a pouco vou consumindo esses produtos. Tudo isso faz parte dentro desse esquema, uma indústria que vai estar mexendo com o meu tempo livre. Então, enquanto tiver tempo, eu vou lá jogar, porque isso desperta meu interesse. É o prazer que eu tenho em jogar, e com isso vou ocupando o meu tempo. Vou ocupando dessa forma. E nesse caso, eu me qualifico como um consumidor, que não questiona, por sinal. Nós não questionamos. Há uma organização e nós simplesmente achamos o produto interessante e consumimos. Ou seja, o mundo inteiro ele acaba, ao ver Adorno e Horkheimer, sendo submetido à indústria cultural, na condição, inclusive, de espectador, aonde nós temos uma tendência de reproduzir muitos esquemas que estão presentes nas telas do cinema, das séries, da novela, tendemos a reproduzir no nosso cotidiano. E muitas vezes nos frustramos, algumas pessoas se frustram justamente porque quando não há essa correspondência entre aquele mundo virtual construído a partir das telas de cinema com a nossa realidade do dia a dia, com caminhar na rua, ou seja, a vida ela não tem justamente essa mesma dinâmica, e não deve ter, porque justamente
a indústria cultural ela manifesta um produto mediático, construído, abstrato, e que deveria ser problematizado. Só que nós, no caso, segundo Adorno e Horkheimer, acabamos perdendo esta capacidade. Então existe nós acabamos atrofiando a nossa imaginação, a nossa capacidade de criação, a nossa capacidade de espontaneidade, nos tornando meramente consumidores culturais. Meramente isso. Então, ou seja, nós transformamos as relações do cotidiano, nós transformamos essas relações do cotidiano sobre valores que são reproduzidos e são divulgados pelos meios midiáticos, o que se torna uma forma de ideologia. Aí, nesse caso, a arte, propriamente dita, ou ver, principalmente Adorno, ela acaba perdendo a sua essência da criação para se tornar, no caso, um elemento diferente, não tendo um elemento tão ligado à criação, mas sim à padronização, à diminuição do sentido estético. E nesse caso, o elemento cultural ele se transforma num elemento ideológico. Ele acaba determinando a nossa forma de ser e também de fazer. Inclusive, o próprio artista ele acaba submetido à lógica de mercado. Como? Imagine se eu sou um artista, mas eu prefiro tocar determinado gênero musical. A sociedade naquele momento, ela não quer reproduzir quer ouvir tal estilo, então eu não vendo. Se eu não vendo, eu não vou poder sobreviver. Então, a própria indústria cultural, ela acaba produzindo necessidades, um esquema mental dizendo o que é um produto bom, o que não é. E também com isso nós perdemos a possibilidade justamente da inovação. E o artista ele acaba se tornando o quê? Preso a essa lógica. Então, seja a indústria cultural, ela impossibilita o exercício do pensamento crítico e também atrofia o nosso sentido estético, a nossa capacidade, inclusive, de criação. Próxima aula, nós continuaremos discutindo sobre a obra de Theodor Adorno, intitulada Indústria Cultural. Até mais, pessoal!